2, som, teste, testando som, teste, testando som. Trouxe o teu fone? Se a criançada parar de fazer bagunça aí, dona, pede para eles parar de gritar aí na frente. Vamos lá na casa deles. Graças a Deus. Como que vão vocês? Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Agora são exatamente 18 horas mais 6 minutos. Hoje, domingo, dia 7 de março de 2021. Estamos aqui para, mais uma vez, nós, através desta programação, o programa A Hora da Esperança, estamos aqui cultuando ao nosso Deus. Claro, eu aqui do altar da Igreja Nova Esperança, você aí da sua casa, da onde quer que você esteja me acompanhando. Eu tenho certeza que a presença de Deus, ela vai tocar na vida de todos. Eu tenho a plena convicção em meu coração de que o Espírito Santo, ele vai nos fortalecer. Eu gostaria que vocês me respondessem como é que está chegando para você a imagem, o áudio. Está tudo certinho? Alguém pode responder aí que a minha esposa vai me dar aqui o feedback. O meu áudio está saindo bem, está chegando bem? Como que está aí? O fundo musical também está chegando bem? Não está alto? Eu espero que vocês me dêem esse feedback para a gente poder continuar. Em seguida, nós estaremos, então, colocando aqui um louvor, aonde nós vamos estar adorando a Deus. Sim, eu aqui, repito, eu aqui do altar, você aí da sua casa, vamos juntos nós adorarmos ao nosso Deus. E tenho certeza em meu coração de que o Espírito Santo, ele vai tocar na tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai agir na vida de todos vocês. Tá bom?
Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um oi aqui, inicial, para as pessoas que estão entrando. A Cid Félix, a paz a todos que estão aqui. Dona Roseli, Dona Roseli lá de Colombo, Dona Roseli aqui de Castro, a Franciele, o Célio, a Marinei, minha irmã lá do Rio Grande do Sul, Dona Loíta daqui de Castro, Marcelo também aqui de Castro. Então tá tudo ok? Graças a Deus, né? Então vamos prestar nosso culto a Deus. Eu preparei aqui uns louvores muito abençoados, muito edificantes, sim, edificantes que vai de todas as maneiras possíveis. Deus vai agir na tua vida, na minha vida, na nossa vida através deste louvor. Eu quero que você acompanhe comigo, eu quero que você adore. Se você está aí com a tua televisão ligada, desligue. Se você está com o rádio ligado, desligue. Vamos cultuar a Deus. Já que não podemos ainda, né, que os governantes não liberaram da gente estar cultuando aqui no templo presencialmente, mas vamos cultuar. Eu aqui do altar da igreja, você aí da sua casa, nós vamos colocar um louvor, uma letra desse louvor aí, para que você assista conosco e vamos juntos cantar, vamos adorar, como se nós estivéssemos aqui no templo. E eu tenho certeza que você será fortalecido pelo poder de Deus. Vamos com esse louvor e em seguida, depois de nós adorarmos ao Senhor com este louvor, a gente vai com a palavra. Ei, a palavra hoje está forte. Vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus à terra e os sinais que na palavra de Deus está decretado, que está anunciando para nós que Ele está próximo. Após o louvor, após a adoração, a gente entra com a ministração da palavra. Vamos adorar o Senhor? Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Cante, igreja, adore. Aí na sua casa, adore o Senhor. Cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer, na família que a gente ama esquecer. Fui buscando os teus planos, que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar minha salvação. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Cante, meus amados, vem, Senhor. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu. Quero perfumar o céu
céu, na fragrância do louvor, na fragrância do louvor. quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar. O tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar minha salvação. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Chame ele, gente. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade. Minha prioridade é Te buscar acima de tudo que há. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, meu Pai. Estamos aqui para te louvar, para te exaltar, para engrandecer, meu Deus, o teu santo nome. Receba, Pai, neste momento a nosso louvor, a nossa adoração. Receba, meu Pai, a nossa gratidão. Seja glorificado hoje, amanhã e para sempre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Que louvor abençoado este, né? O primeiro lugar da nossa vida tem que ser do Senhor. Você sabe disso. Nós não podemos oferecer ao nosso Deus o resto da nossa vida. Deus, Ele nos priorizou. Sim. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que o Senhor morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Do que o apóstolo Paulo estava ali, meus amados, falando? Sobre o que deve ser prioridade na nossa vida. Prioridade é aquilo que tem que estar na primeira instância da nossa vida. Tem que ser a Deus. Não podemos ocupar o lugar do Senhor com nada deste mundo. Tudo tem a sua ordem certa, e a ordem certa é Deus ser o primeiro na nossa vida. Tá certo? Hoje nós vamos estar falando neste culto online, desta programação A Hora da Esperança, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus.
Eu quero que você venha acompanhar comigo na tela. Eu fiz questão. Ontem eu fiquei até algumas horas da noite preparando os slides para que você acompanhe. Eu poderia muito bem aqui apenas eu ler a Bíblia aqui e ficar falando. Eu quero que você acompanhe na tela aí do seu computador, do seu celular. Não sei como que você está me assistindo no notebook. Enfim, eu quero que você acompanhe na tela a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos então ao momento da palavra, meus amados. Eu quero que você veja aí comigo o que a palavra de Deus diz lá na carta a Tito, capítulo 2, dos versos 11 ao 14. Diz assim o texto sagrado: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Olha só o que diz a palavra de Deus. Veja só, e as paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Deixa eu voltar aqui para a tela, a câmera aqui. Observa o que o texto sagrado ele está dizendo, meus amados. Quem é ou qual é essa era vindoura que nós estamos aguardando? É exatamente o retorno, ou aquilo que a gente trata como a segunda vinda do Senhor Jesus. É isto que aqui a palavra de Deus está nos mostrando. Vamos ler novamente tudo, por favor? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a todas as pessoas. Você sabe que a palavra graça é o favor imerecido. Ou seja, ninguém tem por si só méritos de ser salvo. Ninguém pode dizer, não, eu mereço a salvação. Todo ser humano, na verdade, se não fosse o amor de Deus se revelar por nós, todo ser humano merecia, era o inferno, a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que a sua graça salvadora se manifestou a todos nós. Vamos continuar o texto? Ela nos ensina, olha o que a graça de Deus, o favor de Deus para nós nos ensina. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Que esperança? O retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para nos levar para a glória, para o seu reino, para o céu. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. A nossa bendita esperança não está neste mundo. Claro que enquanto a gente viver aqui neste mundo, a gente vai buscar, sim, desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Até porque Jesus disse, veio nos dar vida e vida com abundância. Mas a nossa esperança, ela não está aqui neste mundo. A nossa esperança é exatamente Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador, resgatador, Ele voltar pela sua segunda vez para nos levar para junto de si na glória. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Como que a gente identifica uma pessoa salva? Você sabe disso? Você sabe identificar? Você sabe discernir uma pessoa salva? Talvez você possa falar assim, pastor Roberto,
Eu acho que todas as pessoas que estão dentro de uma igreja de Deus estão salvas. Pois é, é um pensamento. Mas se eu te falar que isso não é verdade, se eu te falar que a questão da pessoa apenas estar dentro de um templo de Deus não identifica que essa pessoa é salva. Olha o final do texto, versículo 14, o finalzinho. Vamos ler? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, as nossas obras não nos salvam. Porém, uma pessoa salva, ela tem frutos novos. Essas obras aqui são frutos. Frutos de uma pessoa que realmente foi salva pelo Senhor Jesus. Não tem como a gente dizer que uma pessoa salva vai continuar amando pecar. Não. Amar significa desejar, ter prazer pelo pecado. Se uma pessoa ainda diz que tem prazer em pecar, em viver na vida de pecado, então essa pessoa ainda não foi salva. Ela ainda não foi resgatada pelo Senhor. Porque a pessoa que ela é salva, que ela desfrutou do novo nascimento, essa pessoa ela tem obras diferentes, ela tem atitudes diferentes, o seu caráter é diferente, as suas escolhas são diferentes. Uma pessoa salva, tudo o que ela faz, tudo o que ela decide que é para a glória de Deus. Uma pessoa salva, repito, os seus frutos é para glorificar o Senhor, é para exaltar o Senhor. Mas vamos ver aqui um outro texto sagrado. Vamos lá? Vamos a um outro texto sagrado aqui, queridos. Preste atenção aí, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar, espera um pouquinho aí, meus amados. Vamos ao segundo texto. Lucas 21, dos versículos 34 ao 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós temos que ter cuidado, ou seja, temos que nos preocupar para não nos sobrecarregar de coisas que vai nos afastar de Deus, de coisas que o Senhor condena. Muitas pessoas vivem segundo a sua própria opinião ou pela opinião dos outros. Não, meus amados. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que preza pela sua salvação eterna, as suas decisões, suas escolhas, não é para se agradar e nem tampouco para agradar a qualquer um, mas sim as suas escolhas, suas decisões são para agradar a Deus acima de tudo. Então tudo aquilo que vai de alguma forma me afastar de Deus, eu tenho que ter cuidado para que aquilo ali não venha a ter domínio sobre a minha vida. É isso que a palavra de Deus está falando, para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus vai voltar para levar o seu povo, não venha de maneira inesperada. Continuando o texto. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Olha como é que a gente tem que estar diante do Senhor Jesus de pé. O que o próprio Senhor quis falar aqui desta maneira? Que nós temos que estar de pé diante do Filho do Homem, falando dele mesmo, diante
do Senhor quando Ele vier. Quando o Senhor vier, aqueles que vão estar em pé, é aqueles que serão salvos, porque vai ser maravilhoso, pensa comigo, vai ser extraordinário a gente ouvir o nosso nome ao soar da última trombeta. Se nós estivermos ainda vivos aqui na terra, a gente será arrebatado e nos encontrar entre os ares com os que estavam mortos e foram arrebatados para juntos nos encontrarmos com o Senhor. Ou se nós já estivermos enfrentando a morte da mesma forma, os primeiros que vão ressuscitar para subir serão os que morreram com a salvação. Morreram, mas morreram assumindo seu amor, sua fé no Senhor Jesus. Em seguida, os que estiverem vivos, assim está escrito lá na carta aos Tessalonicenses. Então, os que estiverem de pé diante do Senhor, aqueles que vão estar tomados de uma alegria extraordinária. Poxa, valeu a pena. Valeu a pena a gente aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Valeu a pena negar o pecado. Valeu a pena se converter. Porém, assim como os salvos estarão de pé diante do Senhor, os que negaram o Senhor, os que viraram as costas para Deus por amar o presente século, por ter paixão pelo pecado, por se entregar ao mundo pecaminoso, esses vão estar envergonhados de cabeça baixa. Esses vão estar prostrados no chão, pedindo, tem misericórdia, só que daí não vai ter mais. Você sabia disso? A misericórdia de Deus vai ser derramada, revelada, enquanto Ele não enviar o seu Filho para buscar a igreja. Quando o Senhor vier pela sua segunda vinda para buscar a igreja, os salvos, ali acaba a misericórdia de Deus. Ali acaba. Quem reconheceu o Senhor através da sua conversão, não é através apenas de frequentar a igreja, não é através de ter um título dentro da igreja, não é através de estar há anos dentro de uma igreja, não. É por reconhecer de fato Jesus como seu Salvador. E isso a gente identifica, a gente mostra através do nosso testemunho. Uma vida afastada do pecado, afastada das coisas que desagradam a Deus. Então, é um alerta de Deus para nós hoje. Tenha cuidado. Tenha cuidado, toma cuidado, para ninguém e nada neste mundo te afastar de Deus, fazendo você se iludir, que você tem uma posição dentro de uma igreja, você está há muito tempo dentro de uma igreja e você achar que você está salvo. Quem é salvo tem obras que identificam a sua conversão. Que obras são? Vida de retidão, retidão com a palavra de Deus, vida de santidade. Uma pessoa salva não vive deliberadamente na prática do pecado. Pelo contrário, uma pessoa salva que assumiu Jesus como seu Senhor e Salvador é uma pessoa que nega o pecado. Preste muita atenção nisso. Vamos para mais uma palavra. Mateus 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Entendeu? Entendeu essa palavra que o próprio Senhor Jesus falou? Ele vai voltar na glória do Pai e vai recompensar todo ser humano, segundo o que cada um tenha feito. Então, se uma pessoa negou a fé nele, se uma pessoa amou mais o presente século e se entregou uma vida de pecado conscientemente, queridos, o que essa pessoa vai receber no último dia, de acordo com o que ela fez, é a condenação eterna. Você sabia disso? Uma outra feita, o Senhor Jesus disse que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E o Senhor vai dizer, vai olhar e vai dizer, apartai-vos, porque eu não vos conheço. E eles vão dizer, como que o Senhor fala que não nos conhece? A gente expulsava demônios em teu nome. A gente curava os doentes em teu nome. A gente ceava a mesa do Senhor. A gente evangelizava, a gente cantava louvores, a gente fazia parte da diretoria da igreja, a gente era membro da igreja mais antiga do mundo, do Brasil. Muitas pessoas vão dizer várias coisas. E Jesus vai afirmar, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais iniquidades. Então você observa que Jesus falou sobre pessoas que tinham dons. Então, não fica se iludindo. Ah, mas fulano lá, poxa, onde ele passa os demônios estremecem. Ele abre a boca para orar em nome de Jesus, já uma cambada de gente na igreja cai, pastor. Até parece que eu estou fazendo teatro aqui, né? Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou fazendo teatro aqui não, minha gente. Eu sei do que eu estou falando. Tem pessoa que se ilude. Dons não identifica quem é salvo. Não identifica. O que vai identificar quem é salvo é o caráter, é o bom testemunho, é os frutos. Dom não é do homem para Deus, dom é de Deus para o homem. Então por que, pastor, você pergunta? Então por que essas pessoas, elas continuam sendo usadas por Deus? Querido, não. Quando Deus salva uma pessoa, Deus dota, Deus capacita essa pessoa com os dons, segundo Ele quer. Só que muitos depois, decorrer dos anos, acabam amando mais o presente século e se afastando de Deus. E a Bíblia Sagrada nos afirma que os dons do Senhor são irrevogáveis. Deus deu o dom, por quê? Porque a pessoa tinha confessado Ele. Mas se depois ela escolher se afastar de Deus, Deus não vai tirar os dons. Só que daí não é mais Deus que vai estar usando essa pessoa. O que mais a gente tem visto nos últimos anos, querido, vamos dizer assim, de uns 8 anos para cá, o que mais a gente tem visto são escândalos envolvendo pessoas que têm dons. É ou não é verdade? Pessoas que não honram com a sua palavra, com seus contratos, com os seus inquilinos, ou melhor dizendo, eles são inquilinos, né? Com os seus proprietários. Você acha que isso é um fruto de uma pessoa que é salva? Sendo que a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. O que proceder além disso é procedência maligna. Ora, quando uma pessoa firma um contrato com uma pessoa, ela tem que cumprir. Uma questão é como tem essa pandemia aí que os comércios fecharam, é uma outra questão. Eu estou falando da pessoa que tem condição financeira e é caloteiro. É um mal pagador. Isso é um fruto de uma pessoa que não é salva. Quantas pessoas estão envolvidas aí? Como eu posso até falar o nome aqui, porque está escancarado pela mídia, essa Flor de Lis, deputada, era uma política e se dizia evangélica. Olha o escândalo envolvendo ela e tantos outros que tem aí. Então, é os frutos que identificam quem é e quem não é salvo, quem realmente crê no Senhor Jesus e quem não crê. Então, quando Jesus, Ele retornar à terra, Ele vai dar a cada um, Ele vai recompensar cada um segundo o que cada um fez. Quem decidiu amá-lo, ser fiel a Ele, servi-lo de coração, ser testemunha dEle na terra, a recompensa vai ser vida eterna. Aqueles que decidiram ser enganadores, negar Jesus com suas atitudes, a paga que eles vão receber é a condenação eterna. A recompensa vai ser a condenação. E Jesus, Ele está às portas. Atente para isso.
Há pessoas que dizem assim, não, eu não vou na igreja por causa do pregador. Claro, tá certo, você tem que vir para a igreja por causa de Deus, é óbvio. Mas se você sabe que aquela pessoa está vivendo uma vida de pecado, você vai permanecer debaixo de uma autoridade usada pelo diabo? Aí, desculpa a minha expressão, é ser burro. Se você não sabe que aquela pessoa está vivendo na parte do pecado, é uma coisa. Se você sabe e você continua, você está sendo conivente. Arreda o pé de lugar que a pessoa que se diz de Deus está vivendo liberadamente no pecado. Aprenda isso. Não, mas eu não estou ali por causa do homem. Estou ali por causa de Deus. Mas quem é que está no altar? Essa pessoa tem compromisso com Deus? Essa pessoa tem vida com Deus? Vida de santificação, de santidade? Se não tem, rapa o pé. Vai procurar um lugar que realmente quem está lá no altar pregue a verdade e viva a verdade. Porque pregar a Bíblia qualquer um pode falar dela. A questão não é falar dela, a questão é se quem está falando está vivendo. Esta é a pura realidade. Por isso a gente tem que observar os frutos. E os frutos começam pelo caráter de uma pessoa. Jesus está às portas, gente. Não fica brincando não de ser cristão. Não fica brincando não de ser evangélico. Seja uma pessoa de Deus. Tenha compromisso com Deus. Porque os sinais estão aí. Inclusive nós vamos mostrar agora os sinais que a Bíblia Sagrada nos mostra, minha gente, que está próximo do Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja. Está muito pertinho, muito pertinho. Deixa eu preparar aqui, deixa eu colocar aqui. Nós vamos mostrar aqui 8 sinais que mostram, meus queridos, que Jesus está às portas. Só não enxerga quem não quer. Ou melhor, só não reconhece, né? Quem não quer. Veja comigo na tela aí. Veja comigo, por favor, o primeiro sinal. Vamos lá. Vamos ver o primeiro sinal da vinda do Senhor Jesus. Não que seja nessa ordem, tá, gente? Entenda isso. Veja aí, ó. Lucas capítulo 21, do verso 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Não é assim que o ser humano está? Você concorda comigo que o ser humano está vivendo tempos de angústias? São sinais. Aí alguém possa dizer, mas pastor, isso desde não sei quando lá já acontece. Sim, querido, já acontece sim, é verdade. Porém, meus amados, cada dia que passa, cada tempo que passa, está ficando pior. Não é verdade? Está ficando pior. Então, meus queridos, preste atenção aos sinais que a palavra do Senhor, ela mostra. A terra está vivendo... Opa, desculpa, deixa eu voltar para lá. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Quantas situações difíceis que a gente tem visto através do mar. Pessoas morrendo, enchentes, tsunamis, etc. É a palavra de Deus se cumprindo. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Em outras palavras, as pessoas estão perdendo a paz por tudo o que está acontecendo. E mesmo assim, quantos são aqueles que não abrem o coração, não se humilham para Deus, não reconhecem a Deus?
Quantas são as pessoas, gente, que está vendo o barco da sua vida, a embarcação da sua vida afundar, e a pessoa continua vivendo afastada de Deus, continua vivendo entregue ao pecado, não cai em si. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e com grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E nós já estamos vendo acontecer. Então eu posso aqui te dizer, a nossa redenção está próxima. O dia de Jesus chegar para levar a igreja embora desta terra dominada pelo pecado está breve, está pertinho. Nós vamos ver aqui o outro sinal. Mateus 24, versículo 23 ao 25. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos. Esses falsos cristos já estão aparecendo faz tempo, né? Não tem aquele enganador do Henrique Cristo? Quanto tempo ele já está na terra enganando, e o pior é que tem seguidores dele, né? Que acham que ele é o Salvador. Mas além de surgir falsos cristos, diz ali, ó, e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Agora você entende por que eu bato na tecla que dons não identifica quem é de Deus? Jesus falou que falsos profetas vão se levantar na terra e vão fazer sinais e maravilhas grandes. Jesus falou aqui, ó, grandes sinais. Vamos aqui identificar o que pode ser esses grandes sinais? Morto ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar, o mudo falar. Isso são grandes sinais, concorda comigo? Jesus falou que nos últimos tempos falsos profetas. Vamos traduzir o que Jesus quis falar como profeta? Vamos traduzir para os nossos dias de hoje? Falsos apóstolos, falsos bispos, falsos padres, falsos pastores, falsos obreiros, falsos diáconos, falsos presbíteros, pessoas falsas, que vão estar sendo ali usada por Satanás para iludir as pessoas, porque o ser humano tem mania, não, eu estou vendo, olha, o paralítico levantou, então é ungido de Deus. Olha para o caráter, olha para o caráter, olha para o casamento. É bem casado, é o homem de uma só mulher, é a mulher de um só marido. Olha para eles como pais. A Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar da sua casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Entende? Jesus falou, falsos profetas vão surgir e vão fazer grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, os salvos. E a gente vê uma idolatria, rapaz. Eu vi esses dias agora, essa semana passada agora, a cantora que se intitula também pastora, Fernanda Brum, idolatrando a cantora que também se intitula pastora, a Ludmila Feber, no altar lá, idolatrando ela. Olha o cúmulo do absurdo. Há pessoas evangélicas que falam de uma verdade para os católicos, mas muitas vezes estão vivendo no mesmo erro. Eu amo todo o povo católico, mas Deus condena a idolatria,
que é ensinada na Igreja Católica a venerar uma imagem de uma pessoa morta. E o que essa cantora Fernanda Brum fez com a Ludmila Feber? Idolatrando ela no altar. E eu pergunto, que diferença tem? Idolatria do mesmo jeito? E se acha ungida de Deus. Eu não ensino o povo aqui a me adorar a minha esposa. Pelo contrário, eu repugno isso. Eu repugno idolatria, seja da espécie que for. A gente tem que adorar apenas a Deus, só a Ele. Amamos as pessoas, mas adoramos e veneramos a Deus, o nosso Salvador. Eu não adoro as pessoas. Então você observa que a palavra de Deus está se cumprindo? Para, se possível, enganar até os eleitos? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha, Jesus falando, final do versículo 25. Veja que eu os avisei antecipadamente, ou seja, não tem como você escapar. Você está avisado. Eu te alertei. Vamos ver o terceiro sinal. Repito, não que seja nesta ordem, tá? Eu qualifiquei aqui como terceiro para que eu possa aqui passar para vocês. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Olha o que Jesus fala. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu grifei em preto ali, ó, se aqueles dias não fossem abreviados. Mais um sinal aqui, ó. Mais um. Primeiro sinal que está nesse versículo é o quê? Grande tribulação que vai surgir sobre o mundo. Segundo, neste versículo, se aqueles dias não fossem abreviados. Abreviar é, ó, encurtar. Isso é abreviar. Se os tempos não fossem encurtados por Deus, ninguém sobreviveria, diz o texto. Você tem entendido que de uns anos para cá, o tempo está acelerado? Está passando rápido? Quando a gente vê já o final do mês, quando a gente vê já o final do ano, isso é o quê? Deus abreviando o tempo, está acelerando. Para quê? Para que os eleitos de Deus não se percam. Porque se não fosse assim, muitos iriam se enganar, iriam ser enganados pelo diabo. Mas por causa dos eleitos, final do versículo, aqueles dias serão abreviados. Então é por nossa causa, é por causa de todos aqueles que reconheceram Jesus como seu suficiente Salvador, que Deus está abreviando os tempos, para que nenhum de nós venhamos ser enganados. Vamos a mais um sinal. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha a importância do evangelho ser pregado. Olha a importância. Olha a importância da palavra de Deus ser anunciada. Agora você entende por que Satanás é oportunista e usa quem ele pode para tentar impedir que essa verdade chegue às pessoas, fechando as igrejas? Talvez haja pessoas que pensam, não é normal, pastor, é por causa da pandemia. Não é não. Eu recebi um vídeo essa semana de um político de um partido corrupto aí, conversando com donos de emissoras e com seus repórteres, dizendo: nós queremos que o povo passe fome mesmo. Nós queremos. Por isso nós estamos fazendo de tudo para fechar as empresas, o comércio, para o povo passar fome e se revoltar. Enquanto a gente faz a nossa parte aqui, vocês aí na mídia, eles falaram bem assim, mete o pau no presidente Bolsonaro para culpar ele, para o povo pensar que ele que é o culpado.
Então você acha que o comércio fechado é o quê? É pandemia? Não é. Isso que está acontecendo no mundo não é pandemia. Não é. Não é pandemia. Não estou dizendo que essa doença que eles denominaram Covid não existe. Claro que existe. Mas não é pandemia. Essas autoridades que estão fazendo isso não estão nem aí para o povo. Por quê? O salário deles vem normal, porque são pagos pelos nossos impostos. Eu quero ver agora, senhores governadores, senhores prefeitos, quem é que vai pagar os funcionários das empresas que vocês mandaram fechar? Já por 10 dias. Quem que vai pagar o salário deles? Quem que vai pagar os aluguéis das lojas, do comércio, que não é próprio, que é alugado? Quem que vai pagar? Quem que vai pagar o aluguel da minha igreja também, que é alugado? São vocês? Não, né? Mas agora, vocês já estão preparando o carnezinho do IPTU para a gente pagar, né? Olha a falta de respeito com o ser humano. Desse político corrupto que eu recebi esse vídeo. A gente quer que o povo passe fome. Claro, seu miserável. O teu salário gordo, quem paga somos nós, né? Com os nossos impostos. Por isso que eles não estão nem aí. As prefeituras ficaram fechadas, mas o salário deles vem, por quê? Porque quem paga somos nós. Enquanto o povo se calar, eles vão montar em cima da gente. A palavra certa é essa. Povo, não se cale. Tem que procurar os seus direitos. Senão eles vão continuar, montando em cima da gente, que nem se monta em cima de um cavalo. Esta é a pura realidade. Mas vamos voltar aqui para esse versículo. O evangelho do reino vai ser pregado, tem que ser pregado. De alguma maneira ou de outra, vai chegar nos 4 cantos do mundo. E aí, Jesus falou que o fim vai acontecer. Vamos a mais um sinal. Mateus 24, versículo 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor, eu até sublinhei, né? O amor de muitos se esfriará. E não é o que tem acontecido. Quantas pessoas que o amor se esfriou. O amor que a própria pessoa dizia ter para com Deus se esfriou. A pessoa não busca mais a Deus, não serve mais a Deus, não adora mais a Deus e usa de desculpa o Covid. Mas para ir no mercado, não tem Covid. Para ir trabalhar, quando estão abertos, não tem Covid. Para ir passear na praia, não tem Covid. Para andar na rua, não tem Covid, só tem Covid para adorar a Deus. É o retrato do amor que se esfriou. Retrato do amor que se esfriou, que tem pessoa que está vendo o seu próximo sofrer, tendo condição de ajudar e não ajuda. Quer ver um quadro de falta de amor que aconteceu faz, eu acho que uns 2, 3 meses atrás? Aqui, se eu não me engano, foi aqui no Paraná mesmo, próximo aqui mesmo, a Castro. De um jovem de 20 e poucos anos, estava dirigindo o caminhão, bateu em outro caminhão e morreu queimado. Pessoas passavam filmando, em vez de ajudar a tentar abrir a porta do caminhão que estava emperrado, e ele estava sendo queimado porque o cinto, ele não conseguia tirar o cinto. Em vez das pessoas largar o celular e pegar o extintor do carro para apagar o fogo, para poder tirar aquele jovem lá, pelo contrário, ficava filmando. E teve ainda uma pessoa que disse assim, e o pai do garoto estava ali dizendo, acabou, já era para ele. E o pai falou, não fala isso, ele é meu filho. Olha a falta de amor. As pessoas estão vendo as outras sendo destruídas e estão nem aí. Podendo fazer alguma coisa. Tem muita gente que só pensa no seu umbigo.
só olha para si mesmo. Isso é falta do quê, gente? Jesus falou aqui, ó, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar amando a Deus, aquele que perseverar seguindo a Deus, aquele que perseverar na obediência à palavra, aquele que perseverar sendo testemunha de Jesus nesta terra, esse vai ser salvo. Vamos a mais um sinal. Marcos capítulo 13, versículos 12 e 13. O irmão trairá seu próprio irmão. Tem acontecido isso? Cada vez mais no mundo, né? Entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Lembra daquele caso que aconteceu há anos atrás? Se não me engano, foi lá em São Paulo ou Rio de Janeiro? Daquela menina, como um acordo com o namorado e com o cunhado que mataram os pais? É a palavra de Deus se cumprindo. Todos odiarão vocês, disse Jesus, por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje em dia, você falar a verdade para certas pessoas, você mostrar a verdade para certas pessoas, tem feito elas te odiarem. Tem feito elas te odiarem. Mas Jesus falou, todos odiarão vocês por minha causa. Jesus é a verdade. Jesus ama a verdade. E nós que reconhecemos Jesus como Salvador, temos que amar a verdade e odiar, repugnar a mentira. Por mais que as pessoas possam me odiar por eu mostrar a verdade de Deus, mas ninguém vai calar a minha boca. Pode até me odiar. Se me odiar por eu pregar a verdade, é porque odeia o meu Deus. Porque aqueles que amam a Deus vão aprender a me amar também e aceitar a verdade que Deus faz sair da minha boca. Mais um sinal. Marcos 13, do verso 9 e 10. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Então, quando uma pessoa é perseguida, não porque ela provocou o problema, não porque ela cometeu algum delito, entenda. Quando uma pessoa, por causa da sua fé em Deus, por causa do evangelho do reino de Deus, essa pessoa é perseguida, ela é levada até, aos tribunais, ela é presa ou até morta, por causa da sua fé, do seu amor a Deus, isso é gratificante perante Deus. Porque assim como Jesus morreu pelos nossos pecados sem Ele cometer pecado, se alguém sofrer por causa da fé nele, é gratificante. Porque está sofrendo por amor ao Salvador. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. E aí eu pergunto a quem está me assistindo. Pense comigo. O que nós temos feito para o Evangelho do Reino de Deus ser anunciado? Será que nós realmente estamos nas mãos do Senhor? Será que realmente Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que Ele pode nos usar? Ou será que nós temos nos envergonhado dEle? Meus amados, enquanto houver saúde, vida e condições para nós temos que fazer de tudo para que o Evangelho do Reino seja anunciado, para que a palavra seja anunciada.
Somente o povo conhecendo essa verdade é que a sua visão, o seu entendimento vai se abrir. Só tem um Salvador, é Jesus, mais ninguém. E que Ele está perto de chegar para levar o seu povo embora desta terra. Então, Ele vem com a sentença final. Jesus está às portas, minha gente. O Evangelho tem que ser pregado. E quem é que vai pregar o Evangelho? Sou eu e você. Não, pastor, esse negócio de pregar o Evangelho deixa para vocês, pastores. Deus nunca disse que quem é chamado só para o altar que tem que pregar. Todos os que reconhecem Jesus como seu Salvador têm que pregar o Evangelho. Tem que dar testemunho de Jesus. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, mas todos nós que reconhecemos Jesus como Salvador temos a obrigação de anunciar a salvação que vem somente, exclusivamente pelo Senhor Jesus. Não tem outra porta, não tem outro caminho que nos leva ao Pai, a não ser Jesus. Vamos a mais um sinal que nós preparamos aqui. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos. Tem havido terremoto no mundo? Cada vez mais. Mas além de haver terremotos, o texto sagrado diz, fomes. Tem acontecido fome? E pestes em vários lugares. Tem havido peste? Tem. Essa aí que eles deram o nome de Covid é uma peste. Assim como houve o Ebola, assim como houve o HIV, assim como houve tantas outras que vai haver até Jesus levar a gente para a glória. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Meus amados, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Vamos levar a nossa fé a sério com Deus. Não vamos brincar de ser cristão. Eu não gosto muito, sou sincero de falar, da palavra crente. Tem pessoas que dizem, eu sou crente. Crente, querido, todo mundo é. Exceto os incrédulos mesmo, né? Os ateus. Eles não são nada, já são ateus. Mas, tirando os ateus, o espírita, o espiritualista, o católico, o evangélico, o muçulmano, o budista, qualquer outra religião, todo mundo é crente. Porque crente é aquele que crê em alguma coisa. Então, por isso que eu não gosto muito de palavra, eu sou cristão. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Isso é ser discípulo de Jesus, é ser cristão, seguidor de Cristo. E Jesus, uma certa vez, disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E ele também disse, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Então, Jesus é Senhor de quem lhe serve, de quem lhe obedece. Não vamos levar uma vida de cristianismo barato nesta terra, não. A vida de cristianismo é feita de renúncia. Quem não estiver disposto a renunciar o que Deus ordena que temos que renunciar, não serão chamados de cristãos. Não serão salvos. Assim como Jesus renunciou tudo por nossa causa para nos salvar, tudo aquilo que Ele ordena a gente também, para renunciar, a gente tem que renunciar. O que Ele ordena que a gente renuncie? O pecado, a vida errada, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, o adultério, a prostituição e tantas outras coisas. Pastor, mas como que eu vou saber o que Deus fala para me renunciar? Lê a Bíblia. Na palavra de Deus está escrito o que a gente tem que ser e o que a gente não deve ser.
Aceite Jesus como teu suficiente Salvador, se você ainda não tinha aceito. Reconheça Ele. A palavra aceitar até é meio esquisita em pronunciar nesta situação, porque foi Ele que nos aceitou. Nós temos que reconhecer. Reconheça Jesus como teu suficiente Salvador. Se você ainda não tinha reconhecido, reconheça. Se entrega para Ele, se batize nas águas para a remissão dos teus pecados. Aceite Jesus, porque os sinais estão acontecendo que mostram que Jesus está às portas. Ele está às portas, minha gente. Vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar a palavra do seu jeito, cada um no dom que Deus chamou, mas anuncie. Você foi resgatado para você testemunhar do resgate que você recebeu para outros serem resgatados. Deus te salvou para você testemunhar da salvação dele para outros serem salvos. Seja a boca de Deus, não te envergonhe. Ah, mas vão zombar de mim, vão rir de mim, vão me ridicularizar. Não tem problema. Seja testemunha de Jesus, porque Ele está às portas. Leve uma vida de compromisso sério com Deus. Aí sim, você não vai ter medo da morte e nem da vinda de Jesus. Eu não tenho medo nem de morrer e nem de Jesus arrebatar a igreja. Por quê? Porque eu tenho certeza do meu compromisso com Deus. Se Jesus arrebatar a igreja, eu tenho certeza que eu vou ser arrebatado. E se Ele permitir que eu morra, eu tenho certeza que a minha alma e o meu espírito serão salvos. Porque eu não tenho negado Jesus. Pelo contrário, eu tenho negado o pecado para servir Jesus. Faça isso. Faça isso. E Deus, Ele vai te recompensar com a vida eterna. Amém? Vamos entrar em oração. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Senhor, nós aqui estamos diante do Senhor e entramos em oração, Pai, neste momento. Depois da ministração desta palavra, que é um alerta do Senhor ao seu povo, à sua igreja, que nós não devemos viver nesta terra de uma maneira leviana. Não podemos, meu Pai, viver nesta terra de qualquer forma, mas temos que sim ter um compromisso com o Senhor. Ter aliança contigo é ter compromisso, Pai. Assim como um casamento. O casamento, ele é feito de aliança, de compromisso, fidelidade, um para com o outro. Assim também, meu Pai, é a nossa aliança feita contigo. Assim como o Senhor é fiel para conosco, nós também devemos ser fiéis para com o Senhor, assumindo a forma de servo do Senhor Jesus, seguindo então assim as suas palavras, as suas orientações. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor me usou nesta programação, neste culto online, para alertar o teu povo que não devemos ficar brincando de ser cristão, mas devemos ser um cristão verdadeiro. Eu oro, meu Pai, por mim, oro pela minha família, oro pelo povo que o Senhor tem nos entregado para nós
ministrarmos a Tua palavra a eles. Eu oro pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Que assim como há 28 anos atrás, no dia 6 de fevereiro de 93, o Senhor se revelou para mim como verdadeiro Deus. E no dia 13, 7 dias depois, eu testifiquei o meu amor, a minha fé ao Senhor, me batizando publicamente. E desde então, Pai, tenho levado a minha fé a sério contigo, meu compromisso. Assim como a Tua misericórdia chegou, meu Deus, à minha vida, e através da minha vida chegou à minha família, e através de nós tem chegado a centenas de milhares de pessoas nesses 28 anos que eu te sirvo e te sirvo. Assim eu te peço, meu Pai, tem misericórdia desta nação. Enquanto o Senhor não enviar o Senhor Jesus para arrebatar a igreja, tem misericórdia, Senhor, para salvar aqueles que ainda estão perdidos, para levantar aqueles que têm conhecimento da verdade, mas estão caídos. Ó Senhor, abre os olhos daqueles que estão espiritualmente falando cegos. Repreenda, Senhor, de sobre a vida deles toda ação maligna. Repreenda de sobre a vida deste povo, meu Pai, desta terra, a ação dos espíritos enganadores. Em nome de Jesus, meu Pai. Porque o Senhor Jesus não morreu em vão. Então, meu Pai, que haja salvação aonde chegar esta programação. Aonde chegar essa programação, que a Tua salvação chegue. Assim, meu Deus, quando Jesus chegou lá na casa, meu Deus, daquele homem de pequena estatura, o Zaqueu, o Senhor pregou a palavra e ali ele tomou atitude de arrependimento, de conversão. E o Senhor Jesus disse: eis que hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Oh, meu Pai, que haja salvação nesta casa, aonde está chegando a programação, a hora da esperança. Que chegue libertação ao cativo. Oh, meu Deus, essa pessoa que está arrependida, pedindo ao Senhor com lágrimas em seus olhos perdão. Perdoa, meu Pai. Perdoa essa pessoa, santifica esta pessoa. Oh, meus queridos, peça perdão a Deus pelos teus pecados cometidos. Peça condição a Deus para você negar o pecado. Peça para Deus que você quer a vida eterna, que você quer morar no céu, que você quer desfrutar do novo nascimento. Tudo é possível aquele que crê. E se você crê, peça. Porque ainda Deus não deu a ordem para Jesus voltar pela segunda vez para levar o seu povo. Aproveite a oportunidade. Oh, Senhor, liberta essa pessoa dessa escravidão, meu Pai. Liberta essa pessoa de todo este mal que tem assolado, talvez por décadas, a vida dessa pessoa. E aqueles que um dia, meu Pai, estiveram na Tua presença e foram seduzidos pelo pecado, seduzidos pelo mundo, dê mais uma chance para eles retornarem à Tua presença. Dê mais uma chance para que eles retornem à comunhão contigo, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Libera a cura, meu Pai, para aqueles que estão doentes. Libera a libertação para os viciados, para os oprimidos, os deprimidos. Aqueles que estão, meu Pai, dominados por uma força maligna, liberta eles também. Que haja restauração nas famílias, Senhor. Haja restauração nos casamentos. Haja o milagre de portas abertas. Meu Deus, em nome de Jesus, sara esta nação, Senhor. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus, que o Teu poder se manifeste, meu Pai, para dar vida
e vida com abundância a todos. Senhor, esta água que foi preparada, consagra, meu Pai. Derrama a tua virtude e o teu poder, e quando beber, todos sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Vamos beber da água consagrada? Graças a Deus. Bom, meus amados, estamos chegando quase ao final da nossa programação, a Hora da Esperança, com o culto online. Meus queridos, deixa eu falar algo para vocês. Segundo a notícia que chegou para mim, aqui da Prefeitura de Castro, você que é morador aqui de Castro, segundo o que me disseram, e eu realmente vi lá na página deles, está assim, que foi publicado que esse decreto, que terminaria amanhã, segunda-feira, vai se estender até quarta-feira, dia 10, até às 5 da manhã. Então, quero lembrar ao povo que terça-feira agora ainda não podemos, estar liberado para cultuar presencialmente. Se caso o prefeito Moacir mudar e ele publicar que as igrejas poderão a partir de terça reabrir, amanhã a gente entra aqui no Facebook e por todas as redes sociais a gente avisa. Mas até então, terça-feira às 7 da noite a gente vai estar aqui um culto online. Eu aqui do altar da igreja, você aí da sua casa, até a última ordem, tá certo? E enquanto isso que as igrejas estão impossibilitadas pelo decreto, de estar fazendo cultos presenciais, então as pessoas não podem vir aqui adorar a Deus, servir a Deus, eu queria pedir a você, para você que, principalmente você que mora longe, você aqui de Castro, você pode vir terça-feira na hora da live, a gente sempre está aqui meia hora antes, 6:30 da tarde, eu estou com a igreja aberta. Você pode vir aqui entregar o seu donativo, a sua oferta, o seu dízimo, para que a gente possa honrar com os compromissos na quarta-feira, os aluguéis e as contas da obra de Deus. Eu disse durante a semana inteira que eu gostaria de hoje estar aqui agradecendo a todos, que ajudaram. E eu quero agradecer às poucas pessoas, inclusive aos poucos membros também. Aos poucos membros. No ano passado, os membros, eles nos procuraram mais cedo para honrar, e por isso que até no tempo da pandemia que estava fechada a igreja, a gente honrou com o aluguel da igreja. Mas até o dia de hoje, poucas pessoas honraram. Poucas. Precisamente 8 pessoas. 8 pessoas honraram a obra de Deus com oferta ou com dízimo. Então nós precisamos, eu faço aqui um apelo ao vivo, a você que é membro aqui da Igreja Nova Esperança, você que é obreiro também, a você, ou você depositar nas contas que nós vamos colocar agora, você pode fazer um depósito no Banco Sicredi ou no Bradesco, você pode fazer uma transferência ou até um Pix. Ou, repito, terça-feira você trazer aqui ao vivo, tá bom? Para que a gente possa na quarta-feira honrar com os compromissos da obra de Deus. E você que é morador de outra cidade ou de outro estado, poxa, Deus tem te abençoado, Deus tem te honrado, que o teu coração se abra, mesmo você que de repente é membro de uma outra denominação, que Deus, Ele toque no teu coração de você ajudar. Eu preciso de mais 42 pessoas, no mínimo, 42 pessoas que venham honrar a obra de Deus, na qual eu sou pastor da Igreja Nova Esperança, com uma oferta ou com dízimo, tá certo? Com uma oferta de no mínimo R$100, para que a gente possa, então na quarta-feira, dia 10, pagar os aluguéis da casa de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Deus não vai, de maneira alguma, permitir que você que tem o coração aberto
para a obra de Deus, para que o Evangelho seja anunciado, Deus não vai permitir que você passe necessidade, que você passe dificuldade. Deus não vai. Pelo contrário, Deus vai te suprir. Eu tenho certeza disso. Tá bom, meus amados? Então, aí está as contas para você que não pode vir aqui na igreja. Conta do Banco Sicredi e do Banco Bradesco. Repito, você pode fazer uma transferência, um depósito ou até mesmo você pode fazer um Pix. Pix você pode fazer de qualquer valor e em qualquer hora, qualquer dia. Tá certo, meus amados? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu agradeço as 8 pessoas que já honraram, que seu coração permanece aberto para com a obra de Deus. E eu creio no meu coração que até terça-feira as demais pessoas honrarão em nome do Senhor Jesus. Tá certo, meus amados? Então, terça-feira nós vamos estar aqui com todos vocês a partir das 7 horas da noite, em mais uma live, em mais um programa A Hora da Esperança com o culto online. Se o prefeito amanhã voltar atrás, reabrindo o comércio, reabrindo as igrejas, a gente vem aqui para avisar a todos. Tá bom, meus queridos? Você que é morador aqui de Castro, a nossa igreja, Igreja Nova Esperança, fica na rua Doroteio Widman, 350, esquina com a rua 7 de setembro, no bairro Morada do Sol 3, onde era o Mercado Iguaçu. Aqui está o templo, Igreja Nova Esperança. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas, meus queridos, eu gostaria que você ficasse até os minutinhos finais dessa programação. E compartilhe. Compartilhe aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu YouTube, aonde qualquer rede, que você está aí incluso, suas redes sociais, compartilhe. E se você está assistindo essa programação e ainda não curtiu aqui a página da Igreja Nova Esperança, curta. Curta a página da Igreja Nova Esperança, curta também a página no Facebook, a minha página, Pastor Roberto Borba, tá bom? Curta e publique, para que mais famílias, mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe a todos. Até terça-feira. Em nome de Jesus.